Capítulo 7. Alergias emocionais, TDAH e sensibilidade. Se uma mãe tiver 8 filhos, haverá 8 mães. E isso não se deve apenas ao fato de ela se comportar de modo diferente com cada filho. Ainda que ela consiga ser a mesma mãe com todos, cada filho terá sua própria mãe vista por seus próprios olhos. Donald Winnicott. Tudo começa em casa. Hora do jantar. A filha de 8 anos não quer saber de largar o brinquedo, o livro ou os devaneios. Vem logo, a gente quer comer, diz o pai. Tenso por causa da fome e da sobrecarga de trabalho. A filha tapa os ouvidos. Não grita comigo, reclama ela. Não estou gritando, responde o homem, dessa vez levantando a voz. O rosto da menina se transforma num retrato de sofrimento e desespero. Mãe, papai brigou comigo, choraminga ela. Se a contagem de decibéis nessa cozinha fosse medida na primeira vez em que o pai disse à filha para se apressar, sua voz não teria alcançado níveis que a maioria das pessoas chamaria de grito. Mas a reação da filha é genuína. Ela percebe, sente e experimenta a tensão na voz do pai, o viés de impaciência e a frustração contidas. É isso que se traduz no cérebro dela como grito, entre aspas. Ela está sentindo exatamente o mesmo medo e a mesma mágoa que sentiria qualquer outra criança diante de um grito enraivecido. Isso é uma questão de sensibilidade, de grau de reatividade ao entorno emocional. Essa criança é emocionalmente hipersensível. Graus de sensibilidade refletem graus de sentimento. Entre as diversas definições de sensível no dicionário, 3 descrevem extremamente bem a criança com TDAH. 1, que recebe facilmente as impressões ou sensações externas. 2, que facilmente se ofende ou se melindra. E 3, que registra a menor diferença ou alteração. A palavra tem outra conotação também, a de ter empatia, respeito pelos sentimentos alheios. Esses significados podem coexistir no mesmo indivíduo, mas não em todos os casos. Algumas das pessoas mais sensíveis em termos de reação podem ser as menos atentas aos sentimentos dos outros. Alguns indivíduos são hiperreativos. Um estímulo relativamente irrelevante provoca neles uma reação intensa. Quando isso acontece em relação a estímulos físicos, dizemos que a pessoa é alérgica. Um alérgico a veneno de abelha, por exemplo, pode ter falta de ar quando é picado. As pequenas vias aéreas dos pulmões podem sofrer espasmos. Os tecidos da garganta podem inchar, os batimentos cardíacos podem ficar irregulares, a pessoa pode até morrer. Já alguém sem alergia não sentiria nada além de uma dor passageira e ficaria com uma marquinha e uma coceira irritante. Foi a picada da abelha que provocou uma crise fisiológica na primeira vítima? Não diretamente. O que a levou à beira da morte foi sua própria reação fisiológica. Mais exatamente, a combinação do estímulo com a reação. O termo médico exato para designar uma alergia, essa reatividade exacerbada, é hipersensibilidade. Pois bem, pessoas com TDAH são hipersensíveis. Isso não é uma falha nem uma fraqueza, elas nasceram assim. É como se fosse seu temperamento nato. É esse o principal fator hereditário do TDAH. A herança genética por si só não tem como explicar a presença de traços de TDAH nas pessoas, mas a hereditariedade pode tornar muito mais provável que esses traços surjam em determinado indivíduo, a depender das circunstâncias do entorno. O que é transmitido pela hereditariedade é a sensibilidade, não o transtorno. Na maioria dos casos, o TDAH é causado pelo impacto do entorno em bebês particularmente sensíveis. A sensibilidade é o motivo pelo qual as alergias são mais comuns em crianças com TDAH do que no restante da população. Isso é um fato conhecido e confirmado repetidamente na prática clínica. Crianças com TDAH têm uma probabilidade maior de apresentar um histórico de resfriados frequentes, infecções do trato respiratório superior, infecções auditivas, asma, eczema e alergias.
fato que alguns interpretam como um indício de que o TDAH se deve a alergias. Embora as crises alérgicas com certeza possam agravar os sintomas do TDAH, uma coisa não causa a outra. Em vez disso, são expressões no mesmo traço subjacente congênito, que é a sensibilidade. Como as reações emocionalmente hipersensíveis não são menos fisiológicas que as reações alérgicas do corpo a substâncias químicas, podemos afirmar que pessoas com TDAH têm alergias emocionais. Quase qualquer pai ou mãe de uma criança com TDAH, ou qualquer adulto que viva com um cônjuge com TDAH, certamente terá notado nessa pessoa uma certa fragilidade, entre aspas. Pessoas com TDAH vivem escutando que são sensíveis demais, ou que deveriam deixar de ser, entre aspas, tão cheias de não me toques. Seria como aconselhar uma criança com alergia a pólen a deixar de ser tão alérgica. Com sua costumeira sabedoria, a linguagem popular encontrou uma expressão que descreve muito bem o que é hipersensibilidade. Costumamos dizer que uma pessoa muito sensível vive, entre aspas, a flor da pele. Se alguém, por exemplo, tivesse uma perna queimada por água fervente, a pele nessa região ficaria mais fina, as terminações nervosas ficariam mais próximas da superfície. Uma leve rajada de vento poderia causar uma sensação altamente desagradável ou mesmo dor, ao passo que a perna sem lesão pouco ou nada sentiria. Pode-se dizer que, na pessoa emocionalmente mais sensível, as terminações nervosas que enviam estímulos emocionais para os centros do cérebro vivem muito próximas da superfície. Assim como os nervos expostos da pele queimada, elas se irritam com mais facilidade. Daí a queixa da minha filha de que eu estava gritando. É claro que o pai impaciente do exemplo era eu. Os jantares da nossa casa eram quase sempre assim. Pais, professores e médicos podem duvidar dos relatos de uma criança sobre suas próprias sensações. Algumas crianças hipersensíveis podem demonstrar um abalo emocional exagerado diante da dor ou do desconforto físico. Então são acusadas de estar fazendo manha e drama para chamar a atenção. Na verdade, não existe qualquer dissimulação do seu comportamento em relação à dor ou ao desconforto, mas simplesmente, para usar uma expressão de Friedrich Nietzsche, uma suscetibilidade refinada à dor. A sensibilidade é afetada pelo estado emocional. Então, a tolerância à dor é mais baixa quando a pessoa está ansiosa ou deprimida, em parte porque isso impacta o nível das endorfinas, que são nossos analgésicos naturais, e dos hormônios do estresse, cortisol, adrenalina no organismo. Crianças sensíveis passam a ser taxadas de, entre aspas, difíceis, porque os adultos têm dificuldade para entender seu temperamento. E porque métodos de criação que funcionam com outras crianças se revelam ineficazes nesse grupo de crianças. A expressão criança difícil, entre aspas, denota o ponto de vista de uma pessoa adulta. Na experiência da criança, difícil é lidar com gente grande. Se os árbitros da linguagem fossem as crianças, o que ouviríamos seria pai difícil, mãe problema. Diferenças fisiológicas no sistema nervoso humano ajudam a explicar as discrepâncias nos níveis de reatividade emocional de uma criança para outra. Em algumas, o sistema nervoso vive sempre em estado de alerta. Pesquisadores da Universidade de Washington, em Seattle, mediram a atividade elétrica de um nervo importante, o nervo vago, em bebês com 5 meses de vida. O nervo vago faz a ligação entre o sistema nervoso central e o coração, os pulmões e o estômago. Bebês com um tom de base mais alto no nervo vago se mostravam também mais reativos emocionalmente, tanto a estímulos positivos quanto a estímulos levemente estressantes. Aos 14 meses, pouco mais de um ano, esses mesmos bebês eram mais reativos quando eram separados de suas mães. Assim como instrumentos hipersensíveis, crianças mais sensíveis registram até mudanças ínfimas em seu entorno emocional. Não é uma questão de escolha para elas, o seu sistema nervoso apenas reage assim. É como se elas tivessem antenas invisíveis
se projetando em todas as direções, captando e conduzindo para dentro do corpo e da mente as emanações psíquicas à sua volta. Elas podem não ter nenhuma noção consciente disso, assim como o instrumento musical não tem a noção consciente das medições que está registrando. Ao contrário dos instrumentos, porém, o equipamento sensorial dos seres humanos não é fácil de desligar. Minha esposa e eu aprendemos a reconhecer as oscilações de humor e de comportamento da nossa filha como impressões instantâneas do clima psicológico da nossa casa. Se quiséssemos saber como é que estávamos nos saindo, como indivíduos ou casal, bastava checar as expressões faciais e as reações emocionais da nossa filha. O que víamos registrado nem sempre nos tranquilizava. As cólicas nas crianças sensíveis costumam ser indícios de tensões mal resolvidas no ambiente familiar. É um problema comum e geralmente mal interpretado. Essas crianças, acometidas por dores de barriga inexplicáveis, entre aspas, são arrastadas de médico em médico, da clínica ao pronto-socorro, para serem submetidas a consultas, exames, radiografias e repetidamente consideradas em perfeita saúde. Então os pais são tranquilizados. Não há motivo para aquela dor, só que há motivo sim. O corpo da criança é uma espécie de barômetro do estresse do sistema familiar inteiro. E os seus sintomas são as marcações de um instrumento minuciosamente calibrado. Como vimos no capítulo anterior, existe um pequeno número de patologias com forte base genética, como a distrofia muscular e a doença de Huntington. São distúrbios raros que afetam cerca de 1 a cada 10 mil pessoas ou mais. Não representa uma ameaça significativa à sobrevivência da espécie. No entanto, se somarmos a quantidade de pessoas afetadas por depressão, TDAH e outros problemas psicológicos comuns na sociedade, incluindo alcoolismo e transtornos de ansiedade, teremos identificado nada menos que 1/3 da população da América do Norte inteira. As explicações genéticas para esses problemas partem do princípio de que após milhões de anos de evolução, a natureza permitiu que uma quantidade muito grande de genes defeituosos, capazes de debilitar 1/3 da humanidade, passasse pela peneira da seleção natural. Trata-se de uma hipótese muito improvável. Tudo faz mais sentido se considerarmos que o que está sendo transmitido geneticamente não é TDAH, nem outros transtornos semelhantes, e sim sensibilidade. A existência de pessoas sensíveis é uma vantagem para a humanidade, porque esse é o grupo que expressa melhor os impulsos e anseios criativos da nossa espécie. Por meio de suas reações instintivas, é possível interpretar melhor o mundo. Em circunstâncias normais, essas pessoas se tornam artistas, artesãos, guias espirituais, inventores, xamãs, poetas, profetas. Em termos evolutivos, haveria motivos válidos e potentes para a disseminação de um material genético que codificasse a sensibilidade. Não são doenças que estão sendo herdadas, e sim um traço intrinsecamente favorável à sobrevivência humana. A sensibilidade só é transmutada em sofrimento e transtornos quando o mundo é incapaz de escutar essas reações fisiológicas e psíquicas extremamente afinadas das pessoas sensíveis. O TDAH não é um estado natural. Ele é, parafraseando Sigmund Freud, um mal-estar na civilização.